Olá, pessoal, boa tarde. São 18 horas e 5 minutos. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. É uma tarde já começando a esquentar aqui no nosso Sudeste. Hoje temos a nossa convidada super especial, né, a doutora Gabriela Barreiro, que será apresentada em breve. Mas, seguindo a tradição da nossa academia, eu vou pedir para o nosso presidente, Acácio Alves de Souza Lima Filho, para palavras iniciais, depois a gente já passa a palavra para o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto. Acácio, com você a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, Henri. Boa tarde, confreiras, confrades. Um agradecimento especial à doutora Gabriela pela presença, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu vou pedir ao professor Lauro Moreto, nosso professor emérito, que introduza a doutora Gabriela. Lauro. Boa tarde a todos. Então, quem vai introduzir a nossa palestrante de hoje é o nosso moderador, né? Eu só quero falar da nossa alegria de ter a Gabriela conosco. Eu estava preocupado há algumas semanas atrás, porque não tinha o palestrante para a data de hoje. Quando o Walker, falando com o Walker, né, nós conseguimos identificar que a Gabriela era a pessoa certa para falar sobre Drug Discovery, um tema absolutamente de fronteira e que a gente precisa aprender a conviver com ele e a desenvolver projetos nessa direção. Por isso, com a ajuda do Walker, nós trouxemos a Gabriela para nos brindar hoje com uma apresentação. Eu só quero agradecer ao Walker e à Gabriela por terem aceito, né? E vou deixar já de antemão um convite para o pessoal. Na próxima segunda-feira, nós teremos o pessoal de Portugal falando sobre as ciências farmacêuticas no âmbito da Federação Internacional Farmacêutica. De modo que entre a data de hoje e da próxima segunda-feira, temos 2 programas de fronteira e de alto nível para os nossos acadêmicos e nossos convidados. Eu agradeço a todos e passo a palavra agora ao nosso moderador, né, que é o nosso Leonardo Teixeira, que sempre de última hora escalo ele para bancar, para ser moderador. E ele, de forma muito gentil, sempre aceita e conduz muito bem. Leonardo, a palavra é sua, por favor. Obrigado, doutor Lauro. Boa tarde a todos, boa tarde, confreiras, confreires. Agradeço ao doutor Acácio Alves de Souza Lima, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, doutor Lauro Domingos Moreto, presidente emérito, pela realização deste webinar e por terem me convidado como moderador. Agradecemos a ilustre presença de todos vocês que estão aqui conosco e aos mantenedores e apoiadores da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nomeadamente Sindusfarma, Eurofarma, EMS, FCE Pharma, BD, a Dissotax, Fortune Engineering, a Hipofarma, SCHOTT, SG OMP, a Thermo Fisher, a Wheaton do Brasil, o Conselho Federal de Farmácia, a ABC Pharma, CRF São Paulo, a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, Sincamesp, Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, Unifar, USP e UPFarma. Neste webinar, Drug Discovery e seus desafios, teremos a honra de escutar a doutora Gabriela Barreiro, que descreverá os motivadores para a busca de novos medicamentos, os passos para se identificar novas identidades moleculares e como tornar essas moléculas em fármacos, além de desenvolvê-las em medicamentos propriamente ditos. Irá também abordar os diversos desafios enfrentados durante a cadeia de desenvolvimento de um novo fármaco. Doutora Gabriela obteve seu bacharelado em Ciências Farmacêuticas, o mestrado e o doutorado em Química Orgânica, todos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passou 2 anos na Wesleyan University e 2 anos na Universidade da Califórnia, na cidade de São Francisco, Estados Unidos. Desenvolveu projetos de pesquisa em biofísica e química computacional durante esse tempo. Já na Universidade de Yale,
participou na descoberta de novos tratamentos, tendo a AIDS como foco principal. Participou também de vários projetos de inovação em neurociências e antimicrobianos na empresa farmacêutica Pfizer, por 7 anos. E desde o ano de 2014, é responsável pela inovação radical na multinacional brasileira Eurofarma. Então, agradeço novamente a doutora Gabriela Barreiro pela webinar que nos apresentará e solicito a todos que coloquem as suas perguntas no chat para que a gente possa, então, ao final, fazer as ponderações e os questionamentos. Passo, então, a palavra à nossa palestrante, doutora Gabriela Barreiro. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Queria agradecer primeiramente à Academia pelo convite, doutor Moreto, doutora Cássio também. É um prazer estar aqui. Mesmo que, como o doutor Moreto falou, foi um convite assim, de um tempo mais curto, mas é uma honra poder dividir com vocês o que a gente vem fazendo no Neurofarma. Eu vou tentar trazer para vocês o que é, né, o processo todo, vou pincelar as dificuldades e, por favor, fiquem à vontade para registrar as perguntas, que eu vou tentar respondê-las com o maior detalhe possível. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, de maneira bem objetiva, e peço até desculpas antecipadamente se eu parecer bem pouco aprofundada nesse momento, mas eu achei que seria necessário algumas definições, e eu vou oscilar entre definições mais, eu diria rasas e definições um pouco mais aprofundadas. Mas, de um modo geral, dentro do contexto até da academia, fica engraçado trazer o que é droga, né, fármaco e medicamento, mas eu trago aqui só para definir o que é a descoberta de novos fármacos, né? Que geralmente, quando se fala de medicamento, já se pensa no produto farmacêutico que é comercializado, né? A gente no Drug Discovery, ou então na inovação radical, que é mais conhecida aqui no Brasil, a gente está tentando identificar a IFA, né? E a IFA, que nesse caso, que a gente consegue entender como insumo farmacêutico, é responsável pelo efeito que a gente procura numa área terapêutica definida. E aí, como todo mundo conhece essa máxima, todo medicamento é um fármaco, imagine que todo fármaco vai virar um medicamento, né? Eu trago aqui para vocês algumas informações que vão ser redundantes, muitos de vocês já trabalham com isso há muitos anos, mais anos do que eu, inclusive, mas eu acho que seria interessante definir, né? E isso cabe bem no contexto da farma brasileira, onde a gente fala de medicamento, né? E a gente se foca muito na fase farmacêutica, e aqui eu trago formulações, né, dos medicamentos, eles principalmente os existentes, e a concepção de novas associações. E aí, quando a gente entra no âmbito da química medicinal, do drug discovery, a gente divide em duas coisas, em duas seções bem distintas, né? A primeira que eu trago é a farmacocinética, para todo bom farmacêutico, né? A gente é muito familiar com essa terminologia, e os princípios, né, do ADMET, da absorção, distribuição, metabolismo, excreção e da parte de toxicologia, e uma definição, de novo, né, ela é bem básica, mas eu acho que traduz o entendimento aqui. Na farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco, né? Então, aqui para ilustrar o que eu acabei de dizer, e, obviamente, ludicamente mostrando, né, a administração oral de um medicamento, passando por todo o processo de metabolização, excreção e etc. E aí, então, vem a fase farmacodinâmica, né? Que aí, o que acontece? É que o fármaco faz com o corpo e é o que vai levar ao efeito farmacológico que a gente está procurando. E aí entra um pouco do trabalho, né, do Drug Discovery, que é tentar entender essa interação do fármaco e o biorreceptor, seja ele uma proteína, um receptor, a própria molécula do DNA e por aí vai. E aí a gente tem, como eu acabei de mencionar, o efeito. E aqui eu trago, que é um conceito antigo, mas é um conceito que eu acho que, talvez não para a audiência aqui, mas ela funciona bem para quando a gente está tentando explicar o que a gente faz, né? A gente desenha essas moléculas que vão tentar identificar esses cadeados, essas fechaduras, e até brinco no Neurofarma que eu sou uma chaveira, né? Eu desenho chaves e a gente fica tentando achar o melhor encaixe nesses cadeados, nessas fechaduras,
para que a gente consiga ser o mais preciso possível. E tem um ciclo, né, de vários desenhos, de várias chaves, para que a gente consiga chegar, então, no nosso fármaco ideal. De novo, definições que todos conhecem, mas eu achei que fosse importante trazer alguns pontos, né? Que Drug Discovery é o que a gente chama de identificar essas novas entidades químicas, né? Moléculas que não foram descritas anteriormente, nem em artigos científicos, nem em patentes, e elas são passíveis, então, de proteção, e são moléculas que eu diria no universo, né? Se você pensar no universo, do que é o universo de moléculas possíveis, é uma ponta do iceberg aí que a gente acaba trabalhando dependendo da área terapêutica. E, de novo, nessas informações que são comumente conhecidas, mas que vale a pena a gente salientar o tempo que demora, né? A gente está falando de uma década e meia para que a gente passe pelo processo todo, e um gasto substancial, né? Um investimento substancial das farmas, que vai variar de 500 milhões de dólares a 2 bilhões de dólares. E eu vou endereçar esse ponto um pouco mais na frente como sendo um dos desafios. A gente tem vários desafios aqui, né? O desafio da identificação dessas novas entidades químicas, o desafio temporal que a gente tem que enfrentar, né? Tem que perseverar nesses 10, 15 anos que a gente tem, e, obviamente, o investimento todo, que é de uma magnitude, hoje em dia, impensável, quando eu vou trazer para vocês um pouco mais à frente. Eu trago aqui uma informação interessante que eu peguei dessa página da Janssen, onde eles dizem que, olha, em 2017, tinham 15 mil produtos em fase clínica, né? E a gente está falando aqui do mundo todo, né? Estados Unidos, Europa, Ásia, América Latina, enfim, 15 mil produtos. E, para vocês terem uma ideia, estou falando só de FDA, não estou falando de EMA aqui, mas 15 mil produtos sendo avaliados, obviamente, em várias fases, mas você aprova, em média, por ano, eu vou trazer isso também, 40 novas moléculas por ano, pelo menos pela Agência Regulatória Americana. Então, a magnitude, né, de produtos sendo perseguidos e produtos sendo aprovados tem uma distância bem grande. Então, eu vou trazer agora aqui o processo todo e vou tentar salientar alguns gargalos, e depois eu vou tentar trazer os detalhes desses gargalos. Aqui a gente tem, né, o que é a cadeia de desenvolvimento como um todo, da descoberta de um novo fármaco levando ao medicamento. A gente trabalha na parte do Drug Discovery muito na pré-descoberta. Aqui eu vou trazer um pouco disso, que é a identificação, né, a primeira eleição de uma necessidade médica não atendida, a identificação de uma patologia que se queira perseguir, então, como fazê-lo, né, a identificação do alvo terapêutico, seja ele um receptor, como eu mencionei, uma proteína. O Drug Discovery aqui, propriamente dito, a gente vai, de novo, a identificação desse alvo, a identificação dessa molécula protótipo, que vai ser a primeira molécula que vai mostrar atividade, e aqui tem suas dificuldades em si, e depois a otimização dessa molécula protótipo. Eu faço uma analogia, e isso eu tento fazer muito dentro do farma, até pelas áreas que não são muito familiares com o processo, que a gente faz um garimpo, né? Então, a gente está garimpando, e essa molécula protótipo, que no inglês é o HIT, a gente acaba achando uma pepita, né? E o resto, todo o processo é uma lapidação. A gente vai lapidando essa molécula para que ela consiga apresentar as propriedades que a gente elegeu a priori, que contemplem todos os critérios para que ela consiga ser um medicamento, né? E esses critérios vão estar envolvendo eficácia e segurança. E aí, elegendo, então, essa molécula, ela vira candidata a estudo clínico, né? E essa parte pré-clínica, que é muito conhecida no Brasil, é onde a gente tem todos os estudos em animais, e os estudos regulados, né, de toxicologia, que vão habilitar essa molécula, então, para ser aprovada. Aqui a gente foca no FDA para uma fase 1, né, com indivíduos com voluntários saudáveis, aí fase 2 e 3, e aqui eu trago mais ou menos a magnitude, né, dos anos, você tem aqui de 3 a 6 anos, mais 6 a 7 anos na fase clínica e mais uns 2 anos de aprovação. E aí a gente olha quantas moléculas a gente está falando aqui, né? Dependendo do projeto, obviamente, mas em média a gente está falando de centenas e milhares de compostos que a gente acaba trabalhando. A gente desenha os compostos, identifica esses compostos através de high throughput screening, né? Então, são bibliotecas de compostos que vão ser feitos. Esses screenings podem ser feitos virtualmente hoje em dia, ou podem ser feitos através de ensaios, né? Os ensaios são outro gargalo que a gente tem que tentar sanar para que a gente tenha confiança na identificação desses compostos.
E aí você vai caminhando, né, nessa trajetória de identificação de compostos até que finalmente um consiga chegar no estudo clínico, isso vocês sabem melhor do que ninguém, até que finalmente esse medicamento é aprovado. E aí a gente tem, como eu mencionei, de 10 a 15 anos, um investimento de magnitudes assim, nos milhões, se não bilhões de dólares. Eu estou trazendo aqui em branco, que eu vou até salientar nessa caixa que eu trago, que isso é o que a gente faz no Drug Discovery, né? Então, eu já mencionei isso antes, aqui só queria salientar o que é realmente o que a gente faz e a identificação, né, dessas fechaduras, desses cadeados que eu tinha mencionado. Isso por si só já é problemático. Existem alguns projetos que a gente até sabe esse alvo terapêutico, mas a gente não tem acesso a eles, né? Então, a gente tem 2 tipos de projetos que a gente trabalha. O que a gente tem é informações sobre esse alvo terapêutico, que a gente chama projetos que são baseados na estrutura desse alvo, que é o Structure Base, que a gente consegue usar a cristografia de raio-x, que a gente consegue ir para o computador, a gente consegue entender a cara dessa fechadura e consegue desenhar a chave com muito mais com mais segurança e acurácia. E tem os projetos onde a gente sabe qual é o alvo terapêutico, mas a gente não tem informação sobre ele, né? Então, a gente fica tateando no escuro, tentando desvendar os mistérios desse encaixe, mas olhando só para a chave, né? Olhando só para as moléculas. Isso só já é um dificultador, né? Trabalhar só com a molécula pequena também é um desafio à parte. Um ponto que talvez a gente não discuta muito, mas que para mim é sine qua non, é o que eu saliento aqui no desenvolvimento do ensaio biológico. Isso para mim é como se fosse no garimpo. Como é que eu vou selecionar a molécula que segue, né? Se eu não tiver confiança na atividade biológica que eu estou tentando observar ali, todo o resto fica prejudicado, então comprometido, né? Então, a dedicação nesse momento do ensaio biológico, seja ele de binding, de identificar um IC50, seja ele um fenotípico, né? De você ver alguma mudança na célula, mas que isso seja o seu norteador. Isso é de uma importância assim, indescritível, né? Uma vez que não se confia no ensaio biológico, um projeto todo fica comprometido. Mas uma vez que isso está, né, comprovado, que se tem confiança que esse ensaio biológico vai conseguir nos nortear, aí começa o que eu diria que é o garimpo, né? A gente identifica o protótipo, que geralmente são moléculas de atividade em torno dos micromolar, né? Se for um ensaio de binding que a gente está olhando. E aí a gente começa a trabalhar em cima, né, da eficácia dessa molécula in vitro, passando por toda a parte do ADME, né, que eu mencionei, de tox, tudo in vitro também, tentando mitigar o uso de animal ao máximo. E à medida que a gente vai tentando, né, pelo uso da química medicinal e da química computacional, melhorando essas características, a gente, né, se a gente tiver feito o nosso trabalho bem feito, a gente identifica esse líder, né, que acaba definindo até que séries químicas a gente vai trabalhar, e que também é um complicador, né? Porque às vezes a gente trabalha com várias séries e tem que definir quais que a gente vai seguir e que parâmetros a gente considera que são essenciais. A gente geralmente define um cenário que é o ideal, que é o que a gente gostaria de seguir, mas sempre tem, né? Obviamente, ciência não é preto no branco, a gente tem um cenário que é o aceitável. Então, é sempre um balanço, né? Do que a gente consegue, o que a gente está observando vindo da ciência, o que a molécula está nos dizendo, e como é que a gente faz para seguir com ela. E a otimização do líder aqui, eu não sei se eu vou salientar isso, mas mais para frente, mas a otimização do composto líder é geralmente a parte mais custosa do Drug Discovery. Aqui a gente fica numa iteração de desenho de molécula, síntese, né? Da síntese orgânica, você vai para a bancada, faz a molécula, você faz todos os estudos in vitro, acaba indo algumas vezes para o in vivo, e isso aqui, dependendo do projeto, você pode ir de 50, 500, 5.000 moléculas para tentar identificar, então, o candidato, que é a molécula, então, que contempla todos os seus pré-requisitos, né, que você queira, que a gente chama isso, que tem um perfil de candidato que a gente quer, onde a gente elenca todas as características, seja de eficácia, segurança, de toxicologia, para que essa molécula tenha o mínimo, para que a gente leve ele para uma fase 1 e que possa fazer um estudo em humanos. E aí, então, obviamente, os estudos clínicos, aprovação e fase 4. Eu trouxe alguns slides em inglês, e aqui eu vou confessar que eu achei que ficava melhor a maneira como o inglês traz. Eu vou tentar traduzi-lo o melhor possível, mas eu espero que isso não comprometa. Um ponto principal aqui, né, na hora que você decide trabalhar no projeto de Drug Discovery, é, obviamente, uma área terapêutica, né? Isso, dependendo da empresa, vai ser mais focada ou menos focada, mas a primeira pergunta que se faz
existe uma necessidade médica não atendida? Se sim, é o primeiro ponto, né? Então, você tem uma árvore de decisão, e aí você vai seguindo, se nessa necessidade médica não atendida, existe tratamento, mas o tratamento não é eficaz, ou se não existe tratamento, né? Então, obviamente que no que se responde sim para isso, a gente te segue na cadeia. Então, como eu acabei de mencionar, existe terapia disponível, sim ou não? A satisfação, ela é boa, ela não é? Ela fosse um emprestado, né, uma segunda indicação, ela não foi desenvolvida para tratar essa patologia. Tem maneiras de tentar melhorar isso, seja pela mudança de dose, mudança de formulação. Obviamente que a gente, quando vai eleger um projeto, a gente tem que olhar, né, os competidores e como é que está. A Aerofarma, por exemplo, uma empresa brasileira que está tentando, né, entrar nesse patamar de inovação, de drug discovery, tem que ter estratégias, eu vou trazer um pouco disso para vocês no final, de que nichos, né, que áreas terapêuticas vale a pena a gente entrar. Por exemplo, a oncologia, se você olha os competidores, todas as big pharmas estão em oncologia, né, tem uma demanda muito grande para essa área terapêutica, mas na contrapartida do investimento, ele é massivamente grande também. Os estudos clínicos são muito grandes, muito longos, muito dispendiosos. Então, tudo isso acaba entrando na nossa decisão de seguir ou não num projeto. Obviamente que quanto mais novo for a sua abordagem para tratar uma doença, mais arriscado vai ser, né? Tratar doenças com alvos terapêuticos sem precedentes é muito mais arriscado do que alvos terapêuticos que já têm até medicamentos já no mercado. Então, tudo isso acaba entrando na nossa decisão aqui, e são as dificuldades, são os desafios, né? A gente quer procurar um nicho onde ninguém nunca entrou, e obviamente que a gente tenta avaliar por que ninguém nunca fez isso, ou a gente acha melhor entrar num nicho que é mais seguro, que a gente tem certeza que o alvo terapêutico funciona, que a biologia está comprovada e que a gente minimamente, né, já sanou um pedaço do risco aí. E, obviamente, aí entra o pessoal, né, de comercial, de business development, tentando entender a oportunidade comercial, né? No investimento a gente consegue retorno, e tudo isso acaba entrando, né? Dentro da Aerofarma são várias áreas que trabalham nesse primeiro momento. Obviamente que a área do drug discovery, a área médica está super envolvida nisso aí, a área de business development também entra, né? Dos novos negócios. A gente tem a área de pesquisa clínica, então eu diria que um conglomerado de atividades e de disciplinas que se unem para que a gente tenha um aval de seguir ou não nesses projetos. Aqui eu trago, só para vocês entenderem, isso aqui é fácil de a gente encontrar em qualquer pesquisa, mas o meu objetivo em trazer esse ranqueamento, né, das maiores farmas, em 2020, é só para a gente entender a magnitude do investimento em P&D. A gente tem aqui em primeiro... perdão, eu apertei porque tem a Roche, né? A Pfizer costumava estar em primeiro, a Roche, até com a aquisição da Genentech, acabou subindo, mas vocês veem, a gente está falando de, por ano, 10 bilhões de dólares de investimento em Research and Development, né? Então, P&D. Então, 8 bi para a Novartis, quase 8 bilhões também para a Pfizer, e por aí vocês conseguem ver que o investimento das grandes maiores é massivo, né? E aí eu trago um ano de fundação até para a gente entender a trajetória dessas empresas, né? As mais recentes, por exemplo, a AbbVie é um spin-off da Abbott, né? Então, ela é recente porque ela acabou se separando da Abbott nessa época. Por exemplo, 2004, Sanofi também é nova, Novartis, 96. Novartis vem de uma junção entre a Ciba-Geigy e a Sandoz, né? Então, esse número realmente não remete a todos os antepassados da Ciba-Geigy e da Sandoz, mas são empresas que estão fazendo isso há muito tempo, né? Tem um revenue muito alto, mas na contrapartida também o investimento que eles fazem é também de uma magnitude assim estratosférica, eu diria. E aí eu vou mostrar para vocês mais para frente que hoje esse é um dos maiores desafios, né? A magnitude de investimento que essas empresas fazem para que uma droga chegue no mercado.
E o que aconteceu para o Brasil, né, começar a entrar em drug discovery? Porque até pouco tempo atrás a gente nem vislumbrava essa possibilidade, né? São alguns fatores internos, obviamente, do mercado nacional, né, da estrutura das empresas. Elas cresceram muito nos últimos 15, 20 anos, né, ganharam corpo, ganharam lastro, né, cresceram. A Eurofarma, eu falo com um pouco mais de propriedade, cresceu também assim, enormemente, e hoje em dia consegue, né, encarar um desafio desse. Mas outros fatores também contribuíram, eu acho, para que hoje a gente tenha a coragem de enveredar nessa área. E eu trago aqui alguns fatores, eu não vou elencar todos, mas eu acho que um é fundamental. E eu salientei aqui, é a mudança de direção no P&D. Isso quer dizer o quê? Em resumo, o que aconteceu em Pharma nos últimos 20 anos? Eles saíram de centralizar toda a parte de pesquisa e desenvolvimento dentro de casa para trabalhar com empresas que executam essas tarefas para eles, né? Então, hoje em dia, como é que as farmas funcionam? Elas têm ou a biologia ou a química como core para eles, né? Que eles são focados naquilo, mas muitas das atividades científicas que eles executam, seja síntese de moléculas, né, na bancada, seja estudos in vitro ou estudos em animais, isso são feitos nessas CROs, que são Contract Research Organizations, que são empresas que executam serviços de ciência para essas farmas, né? E isso a gente vê esse modelo completamente distribuído em todas as big pharmas, né? Eu vivi na Pfizer essa transição. A gente tinha tudo dentro de casa em 2007, eram 6.000 pessoas num site, e quando eu saí da Pfizer em 2014, o grupo tinha sido diminuído para 600 pessoas, né? O prédio todo, né, do campus de 6.000 pessoas tinha sido desmembrado e vendido, e todas as atividades que antes eram feitas ali eram feitas agora, então, ou na China, ou na Índia, ou na Europa, ou até mesmo em empresas no próprio Estados Unidos. E isso, por que isso foi interessante para a gente, né? Porque no momento que a gente não tem mais que centralizar e ter custo fixo dentro da Eurofarma, por exemplo, a gente consegue executar esses projetos porque eles estão globalizados, né? Vou mostrar para vocês também um pouco dos nossos parceiros. A gente está executando tarefa na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos para o mesmo projeto. Então, essas forças, né, que eles chamam de mudança, elas vêm acontecendo nos últimos 15, 20 anos e vêm mudando a cara, né, da farma. Obviamente que toda a influência da socioeconômica, foco, né, de sair de blockbuster para nichar indicação, do tal do Precise Medicine, onde você vai trabalhar agora até em doenças raras, né, a parte do RNA que vem muito forte, e também, isso aqui é um contexto americano, né, a questão de reembolso, enfim, tudo isso foi modificando a maneira como eles fazem, eles caminham dentro desse desenvolvimento e como eles investem o dinheiro, mas isso possibilitou que a gente aqui pudesse, então, ter a coragem de fazer esse movimento. E aí eu trago, só para salientar de novo em inglês, vou tentar trazer as informações que estão aqui. Nos últimos 20 anos, né, a gente viu uma mudança de sair de dentro de casa, procurar distribuir a descoberta e a inovação para outros lugares, e essas empresas, que são, a gente chama de CROs, elas estão distribuídas no planeta inteiro, e é engraçado que elas são fundadas, na sua grande maioria, por ex-farmas, né? Então, você imagina que as pessoas saíram das grandes farmas e acabaram formando essas empresas, e eu vou mostrar para vocês o tamanho que essas empresas tomaram nos últimos anos. Aqui eu trago uma lista de coisas, mas o que eu queria trazer, eu salientei em amarelo, que é o que eu acabei de mencionar, né? As Big Pharmas, elas perceberam que elas não precisavam centralizar tudo, tinham até uma atitude meio paternalista, eu quero tudo dentro de casa, eu quero controle absoluto sobre tudo, mas perceberam que isso não era, né, economicamente viável e não era muito eficiente, né? Pesquisa básica, por exemplo, hoje em dia, não tem mais, e eu vou trazer isso agora nesse próximo retângulo aqui. O que é a nova cara da farma, né? E aí eu vou dar um exemplo que eu vivi. A Pfizer dos Estados Unidos, na costa leste, fica no estado de Connecticut, que fica em cima de Nova York, embaixo de Massachusetts. Então, ela está em cima de Nova York, embaixo de Boston. O que eles fizeram? Eles saíram desse estado, foram para Boston, para ficar do lado de Harvard, do MIT,
Por quê? Porque aí são os lugares que é onde você faz a pesquisa básica, onde você identifica os alvos terapêuticos, aonde está a excelência na ciência, né? E a Pharma percebeu que ela não é excelente na ciência, ela é excelente no desenvolvimento. E aí, o que a gente vê muito, né, nos últimos tempos, são essas startups, essas biotechs, que são geralmente spin-offadas, né, que agora a gente é portuguesa tudo, são spin-offadas das universidades e engolfadas na sequência pelas big pharmas, né? Então, isso é um movimento muito claro e muito, muito crescente que a gente tem observando. Então, você consegue ter um projeto, imagine que a Eurofarma tem um projeto e que a gente siga e que, eventualmente, consiga um parceiro, né, de uma big pharma para levar no desenvolvimento, que é o que eles são excelentes em fazer, né? A excelência na big pharma está no desenvolvimento. E, de novo, aqui eu só saliento que o uso das CROs tem várias facilidades, né? Você não tem custo fixo, como eu mencionei, você consegue tentar entender quem é a melhor pessoa e que tem a melhor expertise para te ajudar a resolver o problema que você está enfrentando no seu projeto, seja ele da química, da biologia ou de qualquer outra área que esteja envolvida aí na identificação desse novo fármaco. Aqui eu trago só a título de curiosidade, né? Isso está um pouco 2 anos já, mas só para vocês terem uma ideia, quem são essas, né, Contract Research Organizations, o quão grande elas são, de revenues na casa dos 10 bilhões de dólares, né? E a grande maioria aqui em cima são CROs de estudo clínico, né? IQVIA, Parexel, PPD, todas são. Agora, tem umas que, inclusive, a gente trabalha, né? O Charles River, que fica em Boston, a Wuxi Tech, que fica em Xangai, são focadas principalmente no pré-clínico, né? E o pré-clínico a gente vê eficácia in vitro, eficácia em vivo, a partir de farmacocinética, todos os estudos de tox que você precisa, todo o pacote, né, de entrada num fase 1 para o IND, essas empresas ajudam, empresas como a Eurofarma, por exemplo, a conseguir navegar nessa trajetória aí que de calma não tem nada. Então, eu trouxe desafios, né? Estou tentando elencar os desafios aqui, mas aqui estou trazendo também vantagens, né? Do novo modelo, novo paradigma que a Pharma assumiu, onde agora a gente tem um mínimo de capacidade, de espaço para trabalhar, né? E aí a gente, na nossa expertise, na nossa sagacidade, tentar identificar onde é o melhor momento e que área terapêutica a gente talvez tenha mais sucesso. Então, aí eu trago agora aqui, eu considero o maior desafio da Pharma. E qual é o maior desafio da Pharma? É o investimento, né? Eu mencionei isso antes, esse paper é de 2016, está um pouco não atualizado, mas ele expressa exatamente o que eu quero trazer. Aqui, o que a gente está olhando, né? Esses NCEs são as novas entidades químicas, né? Que eles chamam de New Molecular Entities aqui, então NME e NCE é a mesma coisa. Eles fazem, né? Que números de moléculas novas foram, né, lançadas no mercado entre 2006 e 2014. Aqui tem a lista das empresas lançadas. O tamanho das esferas é o tamanho e a porcentagem, a porcentagem de revenue, né, do dinheiro que eles pegam para P&D, eu coloco aqui, que é a razão, e aqui o gasto, né, que eles fizeram. E, basicamente, o que eu estou querendo mostrar nesse slide é o seguinte, para cada molécula aprovada, eles têm, em média, uns 15 projetos rodando, tá? E eu vou trazer para vocês, uns slides mais para frente, o número de projetos ativos, mais ou menos, em cada empresa. Então, quando a gente fala de 500 milhões de dólares a 2 bilhões, geralmente 2 bilhões de dólares são as moléculas para a oncologia, isso não reflete o gasto da empresa como um todo. Por quê? Porque para cada molécula que chega no mercado, outras 14 falharam e acabam entrando na conta, né? As que falharam. Então, aqui é o que esse paper também discute. Uma molécula que a BI, a BMS, a Takeda ou a GSK conseguiram levar para o mercado não custou, no máximo, 2 bilhões. Elas custaram de 3 a 4. A Amgen, a Novartis e todas as outras são menos eficientes ainda. Então, elas gastam, em média, 8 bilhões de dólares por entidade química que chega no mercado. E a Lilly Abbott, até porque as áreas com as quais elas trabalham são um pouco mais complexas também, principalmente em nível central, está na casa de 10 bilhões de dólares por molécula que consegue chegar no mercado. Então, esse é o maior desafio da Pharma, né? Como você é mais assertivo, como é que você faz
para que esses 14 projetos que talvez, né, vão falhar, não falhem. E é por isso que no pré-clínico, eu trago que o Drug Discovery ele é assim, sine qua non nesse processo todo, porque quanto mais você entender o alvo terapêutico, quanto mais conservador você for para tentar mitigar a falha, até em fase 2, né, onde você tem o maior número de falhas por conta de cardiotoxicidade. Então, o pré-clínico ele é assim de uma importância sine qua non para mitigar esses investimentos que, assim, pelo que os especialistas discutem, existe, né, quase que se inviabiliza o desenvolvimento de novas drogas por conta desse investimento todo, né? Hoje em dia, tanto o FDA quanto o EMA são muito rigorosos, né? Todos os critérios de aprovação das fases 1, 2 e 3 são, assim, de um critério, de uma minúcia muito grande, né? Aprovar uma droga hoje é muito mais complicado do que aprovar uma droga há 15, 20 anos atrás. Então, eu deixo aqui só registrado, né? Quando a gente fala de bilhões, a gente está falando de muitos bilhões de dólares para cada molécula que chega no mercado. E aqui o que eu queria mostrar, e até para a gente tentar entender cenário brasileiro com cenário internacional, obviamente que isso aqui acho que é de 2017, não, está em 20, mas eu acho que isso aqui está desatualizado, mas de qualquer forma, só a magnitude eu acho que é importante. Aqui você tem as companhias, obviamente, os projetos, né, pelas fases pré-clínica 1, 2 e 3, e o total de projetos ativos em cada empresa. E aí, a cada 15 mais ou menos vinga. Então, vocês veem que dependendo da fase, você vai ter, por exemplo, aqui a Lilly tem 234 projetos rodando concomitantemente, a GSK 400 projetos rodando concomitantemente nessas diferentes fases. Então, é um investimento que a gente consegue ver aqueles 10 bilhões de investimento deles sendo diluídos nesses projetos facilmente. Mas o que é o nosso desafio, né, no Brasil, dentro da farma brasileira? Como é que a gente compete com isso tudo, né? A gente não tem 400 projetos rodando dentro de casa, né? A gente não tem um investimento de 10 bilhões de dólares. E aí, o que a gente tenta fazer? A gente tenta ser sagaz nas decisões, né? A gente tem agora essa capacidade de usar a CRO, então a gente consegue externalizar essas demandas da ciência, seja tanto na química ou na biologia, como eu mencionei, e isso dá uma flexibilidade enorme. A gente consegue sair de um lugar e entrar no outro, dependendo do projeto e dependendo da demanda desse projeto. Então, a gente consegue ganhar, né, uma rapidez, uma celeridade que é sine qua non para que esses projetos consigam seguir. Aqui eu trago, que é um pouco uma repetição daquele meu slide onde eu mostro o desenvolvimento da molécula, mas aqui só para mostrar quão difícil é em termos de porcentagem, né? Então, a gente começa no discovery, no screening, a gente vai para a otimização do líder que eu mencionei, obviamente que não está muito na ordem, mas aqui é só para exemplificar, você vai seguindo de 10 mil compostos para os hits, para os leads, então para o CAN, que é o candidato, entra em clinical trials, você vai ser aprovado e finalmente chega uma droga no mercado. Aqui o que eu trago são as porcentagens de falha, né? Então, à medida que você vai andando, até nos clinical trials aqui, as chances vão aumentando de insucesso. Então, é muito complicado, quando você olha para esse processo todo, achar que, se eu tiver uma molécula em fase 1, 2 ou 3, ela está aprovada, o que não é verdade. A maior parte do attrition que eles falam, né, onde falha é em fase 2. E aí, no final das contas, você passa de 10 a 15 anos e a chance de sucesso ela é menor que 10%. Então, é um investimento altíssimo, né, com risco assim, mais alto ainda, mas que as farmas estão aí, não tem como não desenvolver medicamento, né? A gente, na Aerofarma, tem um foco, né, e uma dedicação especial na parte de antibióticos, porque as grandes farmas todas acabaram, né, se desligando dessa área terapêutica, que só faz crescer. Então, tudo isso para mostrar que os desafios não são poucos, né? A gente tem desafio tecnológico, a gente tem desafio do próprio processo propriamente dito, e a gente tem um desafio enorme, né, do gasto que se tem para se identificar essas moléculas ou então essas chaves, para que elas virem, né, os medicamentos que a gente tanto precisa para que a gente ajude os pacientes de tantas patologias aí que não foram atendidas ainda. E aqui o que eu trago é só para a gente tentar entender, então, né, aqui da onde vêm esses projetos, principalmente no Brasil, né? O Brasil tem, e a Aerofarma tem estabelecido relações muito fortes
né, forjado essas parcerias com a academia, né, com a universidade, que é mais ou menos o movimento que a Pharma Mundial faz de se aproximar da academia, onde a pesquisa básica é feita. E aí, o que eu mostro aqui é onde a academia ela tem maior presença, né, bem no começo da cadeia do desenvolvimento, e aí, à medida que essa molécula vai avançando, o papel vai se invertendo, né? Então, você tem a indústria aí no desenvolvimento, como eu mencionei, ela é excelente nessa parte, mas a academia acaba sendo quem domina a parte da pesquisa básica. E as empresas contratadas, elas bem ou mal acompanham o desenvolvimento, inclusive a academia também usa essas empresas em algum momento. Mas é importante salientar que a academia é sine qua non para que esses projetos de descoberta de novos fármacos sejam viabilizados, principalmente aqui no Brasil. Aqui, como eu já mencionei, só a título de curiosidade também, quantas moléculas são aprovadas, né? Aqui eu trago as entidades químicas, né, que são as pequenas moléculas, como a gente chama, e os biológicos. Vocês conseguem ver que os biológicos, ao longo dos anos, né, o número de aprovações estão aumentando, e aqui a gente tem, né, oscilações, tem razões históricas para isso, mas recentemente o número de aprovações tem sido até grande, o que é um bom sinal. Aqueles que defendem, né, que os biológicos vão tomar conta, e eu sou fervorosa defensora das small molecules, até porque eu tenho um viés aí, porque é o que eu gosto de fazer, mas eu acho que vai ter chance e necessidades médicas não atendidas tanto para molécula pequena quanto para biológico. O que eu trago aqui? Desafios no Brasil. Inclusive, já trouxe uma seta aqui para vocês verem que tem uma evolução. Só falha aqui na minha animação, mas quais são os desafios aqui, né? Eu achei que era importante da gente trazer, e eu já peço desculpas porque tem muita informação nesse slide, mas eu não queria deixar nada para trás. Então, o que é o Brasil, né? O que eu tentei colocar aqui? O Brasil é a nona economia do mundo, tá? Isso foi divulgado em 2020, e a gente no Global Innovation Index está na posição 62. Então, vocês imaginem que tem uma desconexão aí. Por que talvez a gente, no índice de inovação, não tá ranqueado um pouco mais acima? Algumas das explicações que eu consigo entender e que eu consegui encontrar, primeiro, né, a gente tem a grande maioria dos pesquisadores brasileiros dentro das universidades. Nada errado com isso, mas quando você fala de inovação, né, de aplicação e de produto, fica um pouco mais complicado quando isso acontece. Quando você compara, principalmente com, né, Estados Unidos, Alemanha e Japão, que eu trago aqui, 50% dos pesquisadores desses países estão nas empresas, né? Então, a gente vê também uma desconexão. A empresa brasileira faz menos pesquisa ou a gente computa menos o número de pesquisadores nessas empresas. E aí, um pouco do cenário brasileiro, né? Até peço perdão pelo investimento aqui, que está trocado as letras, mas o investimento, como eu mencionei, vocês viram, ele é arriscado de longo prazo, né? E empresário brasileiro, aqui eu falo do setor de farma, vem acostumado no investimento mais de curto prazo e mais seguro, o que faz todo sentido, né? As empresas foram criadas, nascidas e criadas, e têm se perpetuado dessa forma. Mas, para que a gente dê o pulo, tem que haver uma certa mudança aí, né? E eu vejo isso acontecendo nitidamente, né? Principalmente no Eurofarma. Não posso falar por todas, mas dentro do Eurofarma a gente vê essa mudança, né? A gente vê a aceitação do risco. Não tem como não ter risco, né? A gente tem que botar na balança, e por mais que não seja muito sedutor, a gente tem que acreditar que esses projetos vão vingar, né? Que basta uma molécula para que a gente mude de patamar, não só uma empresa, mas como o setor como um todo. Aí eu trago algumas listas das minhas dificuldades, né, dentro do Eurofarma, que sei que são divididas em outras empresas também, mas isso basicamente, muita coisa escrita, eu entendo, mas eu queria, de novo, deixar claro quais são os gargalos que a gente enfrenta, né? E aí o primeiro de todos, que a gente vem enfrentando muito fortemente, tem sanado já de alguma forma, mas é o entendimento entre indústria e academia, né? A Eurofarma tem parcerias consolidadas com grandes universidades brasileiras, né? A Federal do Rio de Janeiro, a USP de São Paulo, a Unicamp, então são colaborações oficiais, a gente tem projetos juntos, mas o forjar dessas relações não foi trivial, né? Então, eu diria que quase que dolorosa esse processo. Então, eu deixo aqui
meu desabafo. E, geralmente, tudo cai no âmbito da propriedade intelectual e como define royalties e coisas do gênero, né? Então, a gente vem tentando, dentro da Eurofarma, fazer essa aproximação com a academia, fazer um alinhamento, né, de mentalidades, tentar entender que cada um tem seu papel e fazer com que essas parcerias se consolidem, né, e se multipliquem cada vez mais. A gente já identificou, inclusive, né, entre outras empresas, existem mudanças, né, que são necessárias nos cursos de pós-graduação e de graduação, seja de farmácia, química, qualquer área, né, correlata dentro do desenvolvimento. A mentalidade da pós-graduação de formar profissionais para docência ou só para pesquisa tem que ser revisto, né? Existe uma demanda desses profissionais dentro das indústrias, tem que ter eu acredito que tem que dar a oportunidade desses alunos de entenderem quais são essas outras oportunidades. Anvisa e NPI, né? Os processos regulatórios e de avaliação são muito demorados, não preciso entrar no mérito dessa questão, todo mundo conhece esses processos, a gente entende que há uma melhora, mas ainda é um gargalo, ainda dificulta, né, o segmento desses projetos em território nacional. O que eu tenho que salientar, por que a gente fala de CRO, né, e fala até de Contract Research Organization, trazendo um anglicismo aí, falando do inglês, porque não existem essas empresas quase no Brasil, né? A gente já fez uma varredura de possibilidades aqui. A gente trabalha com algumas, né? A gente conseguiu estabelecer relações com algumas CROs no Brasil, mas na grande maioria, dentro da cadeia do desenvolvimento, não há empresas que sanem a necessidade para esses projetos, né? E a gente se vê obrigado a procurar esses serviços fora do Brasil. O que, então, nos leva a uma tributação que, no nosso entendimento, ela é excessiva, porque a gente é tributado em cima de serviço de ciência prestado no exterior que não existe no Brasil, né? Então, existe todo um debate em torno disso para tentar mitigar isso, porque a gente já sai na desvantagem, né? A gente não é competitivo quando paga em dólar um serviço e tem uma tributação em cima disso quando você olha para países, né, onde isso não se aplica. As IFAs, como eu já mencionei, né, a gente tem uma dependência dessas CMOs internacionais, algumas empresas são mais verticalizadas do que outras, mas a gente precisa, né, dessa importação. Então, talvez a gente entende que talvez isso pudesse ser revisto em território nacional. Outra coisa que a gente identifica também muito complicado, recurso humano, né? Trazer o estudante até da pós-graduação para dentro do universo da indústria, tentar entender essa transição. A Eurofarma, a gente tem, eu diria que é um projeto, né? A gente tem alunos, não seriam mais alunos, são pesquisadores, né, de pós-doutoramento, com bolsas do Eurofarma, que estão ou alocados nas universidades ou alocados na própria Eurofarma. A gente entende que essa transição, né, da academia para um modelo corporativo, mesmo que na ciência, não é trivial. E aí a gente tem visto que esse modelo, onde a gente tem esse pesquisador trabalhando nos projetos de interesse da Eurofarma, onde existe a cobrança da empresa, o ritmo da empresa, tem funcionado super bem. Tem gente que, obviamente, se adapta super bem, tem gente que entende que aquele modelo não funciona. Então, a gente consegue absorver os profissionais que se encaixam bem no que é necessário para que a gente tenha sucesso dentro do modelo corporativo de novo. De novo, né? Falta de investimento, a gente sabe, não preciso nem falar, principalmente nas universidades. O que a gente vê, assim, que é muito discrepante, hemisfério norte para cá, é o investimento da natureza do venture capital, onde você tem, né, esses investimentos diferenciados, já privados, para tentar fazer com que esses projetos alavanquem, né? E aí você tem as startups, você tem os spin-offs, você tem as biotechs. E a gente, no final, deve ter mais coisas, eu talvez tenha esquecido, mas esses são os principais pontos. E, finalmente, a gente tem burocracias excessivas aqui, federal também, eu peço desculpas a troca das letras, mas a Receita Federal e a Anvisa, né, na importação de insumo de pesquisa, isso prejudica enormemente tanto a indústria quanto a academia, né? Então, se você tem um projeto que precisa fazer alguma coisa, você tem que contar de 2 a 3 meses para que você tenha os insumos em mãos. E dentro do contexto do drug discovery, você tem que ser muito rápido, porque a competição é acirrada,
tudo vai muito rápido e o que acontece? A gente tem um grupo pequeno, a gente tem, né, esforços limitados e recursos limitados. Se ainda a gente tem que esperar meses para que se consiga fazer qualquer tipo de molécula, então tomar a decisão para que o projeto siga, isso é de um impacto assim enorme no desenvolvimento de um futuro fármaco. Isso aqui é mais um desabafo. Eu falei que eram desafios, né? São muitos, mas existem coisas que funcionam, né? Então, eu não queria também trazer só para vocês o que é de ruim. O que a gente fez na Eurofarma, né, para tentar endereçar tudo isso que eu trouxe para vocês? A gente definiu 4 pilares dentro da empresa, tá? Eu vou trazer para vocês rapidamente quais são eles. A gente acredita piamente no conhecimento, e isso quer dizer o quê? A gente se cerca de quem sabe, né? Então, a gente trabalha com consultores, a gente trabalha com as universidades, né, que tem excelência em certas áreas, a gente tenta identificar essas empresas CROs que sejam especializadas nas áreas que a gente precisa, então, que tenham, né, um histórico de entrega, que tenham um histórico de entrega na ciência. E eu não posso deixar de mencionar mais uma vez a capacitação, né? A gente acredita que capacitar é sine qua non para que a gente consiga fortalecer essa área, que a gente consiga seguir, que a gente consiga, então, levar uma droga para o mercado, né? A gente tem essa iniciativa do pós-doutoramento, mas a gente acredita que, até dentro da própria Eurofarma, né, a gente tem capacitação interna, onde a gente promove seminários internos, a gente traz pessoas de fora para capacitar a área do Drug Discovery e as áreas afins. Então, a gente está sempre tentando trazer conhecimento e possibilitar que as pessoas consigam, né, com isso, galgar degraus mais altos e que consigam trazer celeridade, mais assertividade nos projetos. O outro pilar que a gente definiu dentro da empresa foram as escolhas, e que escolhas são essas, né? A gente definiu que para a Eurofarma a gente não quer estar nas áreas terapêuticas que as grandes farmas estão, tá? Então, como eu mencionei, a oncologia é uma delas, a gente não trabalha em onco e a gente trabalha muito na parte de antibiótico, mas a gente também não deixa de avaliar oportunidades que chegam nas nossas mãos e, nesse caso, a gente trabalha até com o nervoso central, que é uma área bem complicada para se trabalhar, né? A gente tem projetos em depressão, a gente trabalha em dor também, que não foram escolhas iniciais, mas que foram oportunidades que nos foram apresentadas e que a gente avaliou, como mencionei para vocês, no nosso critério de avaliação, que valeria a pena que a gente enveredasse. Obviamente que custo de desenvolvimento menos dramático, se que há algum custo menos dramático em Drug Discovery, é tentar entrar em áreas terapêuticas onde, por exemplo, os estudos clínicos não são, né, demasiadamente custosos, e, obviamente, áreas terapêuticas onde a gente consegue forjar relações com outras empresas para co-desenvolvimento. O FDA geralmente é um norteador para a gente, né? O que o FDA indica como necessidade médica não atendida, a gente fica sempre se norteando e tentando prestar atenção no que eles trazem. Outro ponto importante que eu mencionei pouco, mas é muito, muito forte no Eurofarma, é a parte do in silico. Minha trajetória toda foi no in silico, eu trabalho com isso, então a gente tenta focar na parte da química computacional, de tentar fazer screening teórico, de tentar entender as interações das moléculas com o alvo terapêutico. A gente tem uma colaboração com a Unicamp, né, onde os projetos a gente vai resolvendo as estruturas de cristografia de raio-x, a gente usa isso para desenhar as moléculas, para ter mais assertividade na eficácia, né, que a gente consegue mapear e modular o binding por conta disso. A gente usa aqui o SOR, né, o QSAR, para fazer essas predições da parte de ADME, então isso é muito forte na Eurofarma, a gente tem alguns, né, programas que nos auxiliam com isso, e a gente tenta com isso, né, maximizar a assertividade e diminuir o gasto, né? Por exemplo, em vez de ir para a bancada fazer 500 moléculas, eu faço uma triagem teórica, né, no in silico, e acabo indo para a bancada para fazer 5 análogos, porque eu sei que aqueles têm a maior chance de terem sucesso. E, por fim, o último pilar que a gente elegeu é a gestão, né? De novo, eu, como sou química, a gente já tem um viés da química aí, a gente tem um laboratório dentro de casa, então a gente entende que algumas atividades são interessantes que a gente internalize, a despeito de fazer muita coisa fora.
A gente acha que isso, e já é comprovado em alguns dos projetos, que trazem celeridade para algumas etapas, e, obviamente, que o uso de CRO internacional, né, seja com pagamento em dólar ou em euro e com tributação, tem que sempre botar na balança qual é o custo-benefício, né? Então, a gente acaba usando, em alguns momentos, mais fora do que dentro, mas tem tentado fazer muita coisa dentro. Esse ano, por exemplo, isso é recente, super recente, em julho a gente abriu um laboratório de biologia, então a gente está fazendo estudos, né, de binding e de enzimáticos dentro de casa, porque a gente entende o seguinte: a gente faz a síntese no laboratório de química orgânica, que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, e logo em seguida a gente testa, né? O que acontece hoje em dia é que, se eu fizer a síntese na Eurofarma, eu tenho que mandar a molécula para a China ou para os Estados Unidos. Então, tem todo um período de desembaraço, de envio, que estou contando como tempo, né? E tempo é um intangível aí que a gente não recupera. E se eu fizer a síntese fora e mandar para dentro do Brasil para testar, por exemplo, só para importar, às vezes, não sei se vocês sabem, a gente é uma roleta russa, né? Pode demorar 4 dias, como 4 meses, para que a gente tenha acesso a essas moléculas. Então, a gente está aprendendo, né, a navegar nesses cenários de dificuldade, esses desafios todos, e está tentando, aí como último ponto da gestão, liderar ações que a gente, inclusive, estava tendo uma reunião até com o Dr. Dante presente, com o Grupo Farma Brasil, tentando endereçar pontos que trariam melhoria e celeridade, né, e fortaleceriam essa cadeia de desenvolvimento do Drug Discovery no Brasil. Aí eu trago aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, trouxe até o Mapa Mundi, né, porque não teria como não, para mostrar quais são as parcerias e as colaborações que a gente tem. Aqui eu trago no Rio, né, a gente trabalha com o Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas lá na FRJ, em projetos de leishmaniose, aí o DNDI também, que é o Drugs for Negligible Disease Initiative, faz parte, a Fiocruz. Eu não vou ler todos, mas eu vou trazer para vocês, só para vocês verem que a gente está bem espalhado, tanto em território nacional, como nos Estados Unidos, na Europa e na China, né? A WuXi, que está aqui em Xangai, e o Charles River aqui em Boston, nos Estados Unidos, são as CROs com as quais a gente mais trabalha. E, na sequência, Eurofins, que também é uma CRO com a qual a gente tem muita colaboração. O que eu acho que é interessante trazer para vocês é que aqui tem um peixe, né? É um zebrafish, na UFSCar. Esse é um laboratório que a Eurofarma ajudou a fundar, onde a gente tenta usar o zebrafish aqui, né, para mitigar o uso de animais, leia-se roedores aí, para a parte de tox, né? Então, a gente faz avaliação das nossas moléculas, tanto para cardio quanto para hepatotoxicidade, neuro, enfim, dentro desse laboratório na UFSCar, que hoje em dia estava, né, se fortalecendo nos últimos 2-3 anos, mas hoje em dia consegue, de uma maneira bem eficiente, entregar esses resultados que nos norteiam para o envio ou não, né, dessas moléculas para uso em animais. Aqui eu trago, só para quem não conhece, aqui é a Eurofarma, esse é o Complexo Industrial de Itapevi. Esse aqui é o prédio novo, né? A gente chama, o nome dele é Eurolab. Ele é o maior centro de P&D da América Latina, o prédio todo é dedicado a P&D. O laboratório de síntese orgânica que eu vou mostrar para vocês fica aqui no 3º andar, nesse canto aqui. A gente tem toda a parte de formulação, associação nesse prédio, está todo concentrado aqui. A gente tem uma fábrica de GMP nesse prédio também. Então, isso aqui é o nosso hub, né? Então, é um investimento massivo que a Eurofarma está fazendo, acreditando que a gente consegue mudar de patamar. E aqui eu trouxe para vocês só para ilustrar, antes dele estar desorganizado, né? Então, aqui é um laboratório de síntese, para quem conhece o laboratório de síntese orgânica, não parece um laboratório de síntese orgânica, mas isso foi antes da gente começar a utilizá-lo, por isso que está limpo, arrumado, né? Não tem nada escrito nos vidros, mas isso aqui é a nossa casa, é onde a gente faz as nossas moléculas. Isso aqui, essa geladeira aqui, eu trouxe até, só para fazer uma brincadeira com vocês, isso aqui é o que eu acho que é o mais precioso para a Eurofarma, é onde a gente guarda as nossas moléculas, né? A gente já tem mais de 700 moléculas feitas, todas guardadas aqui, e assim, poucas pessoas têm a chave dessa geladeira. Então, o lastro do Eurofarma está sendo guardado aqui. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria dividir com vocês. Eu não sei se eu extrapolei meu tempo, acho que não, mas eu espero ter trazido o que é o Drug Discovery, né, um pouco dos desafios,
E mesmo com todos esses desafios, a gente faz isso com muito amor e muita dedicação. Foi um prazer. Doutora Gabriela, primeiro, parabéns, foi excelente, foi muito interessante o que você apresentou, e é por isso, até não interrompi, né, não lembrando o tempo aí, mas acho que valeu cada minuto que você falou. Obrigada. É muito bom ver uma pesquisadora, uma pessoa, né, nas ciências farmacêuticas, em síntese orgânica, trabalhando na indústria farmacêutica ativamente, com todo o investimento que é necessário, que a gente sabe, e saber que já temos aí, numa indústria, né, nacional, uma multinacional, na verdade, brasileira, quase 700 fármacos, ou candidatos a fármacos, né? Isso. Então, é muito bom ver isso. Obrigada. O chat está cheio de perguntas, né? Eu vou começar até com uma dúvida, que eu vou me dar a liberdade de fazer a primeira pergunta. Claro. Tá? Há quase 15 anos atrás, eu li um livro que era a construção de biomarcas globais. Não sei se vocês já tiveram curiosidade ou ouviram esse livro, que ele falava exatamente isso que você colocou como uma teoria de futuro, né? Que as big pharmas fariam a terceirização do seu conhecimento, centros de pesquisa internos de 6 mil, 10 mil, 15 mil colaboradores seriam desfeitos e isso seria terceirizado com essas CROs. E naquele momento eu pensei, olha, eu acho difícil, e agora você me coloca essa realidade, né? E aí eu faço a seguinte pergunta para você. Frente ao modelo internacional que você já conhece, devido à sua atuação de vários anos nos Estados Unidos, né? E ao modelo brasileiro, estamos diferentes? Por exemplo, lá se cria universidade, na universidade se cria as spin-offs, né? As empresas que vão ser que vão desenvolver alguma coisa, são muito especializadas, pequenas, e que acabam sendo depois compradas. Aqui no Brasil, a gente vê a universidade, onde o pesquisador não sabe qual que é o percentual dele, o que ele tem, o que realmente é dele, o que é da universidade, o que a indústria vai ter. O que a gente poderia ter nesse meio, como modelo, uma melhora nesse modelo? Leonardo, eu diria para você que existe já uma iniciativa, né? Eu acho que existe uma dificuldade até por falta de exemplo histórico, né? Então, o pesquisador brasileiro não sabe, talvez, navegar direito, entender o que é ser um empreendedor, né? Eu acho que tem ainda uma mentalidade dentro da universidade que qualquer coisa que remeta a negócio ou lucro tem um viés talvez não bem visto, mas eu acho que isso está mudando. Existem iniciativas, né, de fazer essa ponte entre a academia e até mesmo a indústria, ou então a academia e tentar mostrar para o pesquisador o que ele tem pode virar um produto ou um serviço. Então, ele sai da pesquisa básica, ele aplica, né? Então, isso também acaba virando, seja uma molécula, seja um processo, seja qualquer tipo de metodologia desenvolvida. A gente não dá para comparar, eu acho que são universos bem distintos, a gente ainda está engatinhando, mas eu vejo nitidamente, da época que eu saí para quando eu volto agora, uma mudança muito grande. Eu acho que os pesquisadores conseguem enxergar, talvez as gerações mais novas mais, mas eu acho que, como um todo, conseguem entender que existe oportunidade. As empresas, acho que agora também estão mais abertas, então elas são capazes de enxergar isso e de absorver isso. E as relações estão sendo forjadas, né? Eu não acho que se resolva essa diferença, esse gap, em alguns poucos anos, mas eu vejo um movimento muito forte no caminhar que se vê no hemisfério norte, né? Leia-se mais os Estados Unidos, que é singular nesse aspecto. Mas e eu acho que o setor, né, a empresa brasileira, independente do setor aqui, não só farma, tem um papel muito importante em nortear esse movimento. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que estamos caminhando. Ô, Leonardo, eu queria pedir a Gabriela para baixar a apresentação dela, para a gente sim. poder vê-la inteira na tela. Então tá bom. Vou parar aqui de dividir. Nós temos ainda algumas outras perguntas. Obrigado. Obrigado, doutor Lauro. Vou tentar resumir para que a gente possa abrir também para quem queira. Mas nós temos uma pergunta aqui do Jardim Nunes,
né? Nosso confrade também. Esse garimpo de novos fármacos já está sendo feito por startups? Isso já ocorre aqui no Brasil? Ou seja, essa busca ativa, né, de moléculas, de hits? Sim, eu não consigo trazer números, mas a gente, inclusive, tem uma colaboração com uma empresa incubada dentro da Federal do Rio Grande do Sul, que a gente trabalha com eles numa parceria do garimpo, né? A gente está trabalhando com moléculas naturais, nesse caso de origem marinha, onde a gente está fazendo uma busca bem grande para a identificação de novos antibióticos. Então, a resposta é sim. Eu não diria na magnitude que se gostaria, mas eu acho que, de novo, existe um movimento onde essas empresas estão se estabelecendo e enveredando nesse caminho. Outra pergunta do Dr. Charles Schmidt. Você que tem acompanhado as CROs, elas estão tendo a performance desejada? O custo-benefício está favorável pelos resultados que apresentam? Eu acho que, complementando a pergunta do Dr. Charles, tem uma outra embaixo, que as CROs nacionais, elas têm capacidade ou o número ainda é muito pequeno? Vou responder a segunda pergunta primeiro. São poucas as CROs, né, que a gente possa definir como CRO. Capacidade, eu acredito que tenha, eu diria que existe um problema de gestão, tá? Então, eu acho que existe ainda uma falta de entendimento na velocidade que a empresa precisa. Mas, e aí, o que acontece? A gente acaba migrando para a CRO internacional, que eu diria que tem de tudo, né? Um potpourri. Você acaba procurando aquelas que você sabe, até pela minha experiência na Pfizer, que entregam e que têm, né, um histórico de uma credencial de ciência que a gente pode confiar. Mas, dependendo da área terapêutica, tem nuances que nem todas entregam. Então, a gente tem um caso, por exemplo, que eu demorei 2 anos entre 2 ou 3 CROs, tentando mudar protocolo de estudo de ensaio biológico para conseguir chegar num ensaio que eu confiasse. Mas não digo que não seja a entrega da CRO, eu acho que depende muito da expertise dela, né? Então, identificar essas excelências também é um outro desafio. Mas elas entregam, elas têm uma estratégia muito interessante. Se você contrata para fazer um serviço X, elas dizem que o prazo é de entrega 4 semanas. Elas sabem que vão entregar em 2. Então, quando elas entregam na segunda semana, a expectativa foi alcançada, existe, né, uma satisfação do cliente. Tem toda uma estratégia que esses caras fazem, mas eles são muito eficientes. Então, a gente tem umas que a gente confia, assim, piamente. Nós temos uma pergunta do Dr. Leon Rabinovich, nosso confrade. Você gostaria, Dr. Leon, de fazer a pergunta? A questão é a seguinte: se você pode relatar para a gente quantas moléculas aqui sintetizadas por síntese orgânica já foram registradas no Brasil e se poderão ter sucessos como fármacos no futuro? O senhor se refere a aerofarma ou de um modo geral? De um modo geral. E, se possível, alguma coisa sobre antimicrobianos? Olha, a gente tem conhecimento de patentes, né, principalmente vindas da universidade. O problema dessas patentes é que elas não são mantidas, então, no momento que você submete a patente, mas não faz a manutenção delas, elas caem, e aí você perde, né, o direito de proteção aí. Mas, voltando à sua pergunta original, existem, claro, com certeza, moléculas sintetizadas, existem patentes, também na área de antimicrobianos, mas eu acho que existe talvez uma falta de entendimento. Estou falando aqui da academia. O que eu faço com esse resultado que eu tenho? Eu publico? No momento que eu publico, domínio público, não tenho mais o que fazer com isso. Agora eu faço uma patente, mas eu não faço manutenção da patente, é como se eu tivesse publicado, então perco também o meu direito de proteção. Então, eu acho que
não tem nenhuma droga ainda que tenha avançado. Elas acabam se perdendo ou na publicação ou na perda da patente. Essa é a minha experiência, mas obviamente que eu não posso falar como um todo, só nos casos que eu me deparei, mas isso é recorrente, infelizmente. A gente, às vezes, é colocado em contato com projetos que são muito promissores, muito interessantes, mas quando a gente vai fazer análise patentária, a patente foi submetida a anos anteriores, mas, obviamente, a universidade não tinha como fazer manutenção da mesma, ela se perde, e aí a gente fica de mãos atadas em relação a isso. Obrigado. Nada. Gabriela, temos agora também a pergunta do Dr. Dante. Dante, o seu microfone está... Desculpe. Parabéns pela explanação, foi extremamente clara, né? Eu agora entendo, inclusive, porque o Maurício chega lá nas reuniões nossas, bravo a beça, e quer resultados para ontem, porque vocês não dão resultado para ontem para ele, e ele quer que a gente dê na hora. E eu falo, não dá, meu amigo, não é assim, mas agora eu entendo por quê. Não, ele está entendendo melhor, espero eu. Brincadeira à parte, eu só queria, para complementar essa sua última resposta aí, na indústria você tem muito pouca molécula nova, pequena molécula, né? Registrada, eu tenho a impressão que você não tem nenhuma. Nós estamos com um produto, um antimicótico lá na Anvisa, é uma molécula nova, né? Patenteada no mundo todo. Vamos ver como que vai andar a análise da Anvisa. Eu tenho a impressão que essa é a primeira que você tem, onde você fez desde o desenho até o produto final aqui no Brasil. O que deu para a gente perceber, e eu acho que por isso vocês da Eurofarma estão no caminho correto. Primeiro, pequenas moléculas. O mundo está enganado em termos dos produtos biológicos. O produto biológico é um pedaço desse mercado, mas com os preços que estão sendo solicitados, não tem país no mundo que vai ter condição de comprar os biológicos. Então, a saída vai voltar outra vez para pequenas moléculas. É uma questão de tempo. A multinacional errou redondamente há 20 anos atrás, quando ela jogou todas as fichas na química computacional, achando que jogando lá e o computador cuspindo as moléculas, sem precisar usar dos pesquisadores, seria suficiente e resolveria. Com isso também ajudou que ela desfizesse dos seus laboratórios, dos seus pesquisadores e tudo mais. E o que deu a química computacional? Nada. Cadê as novas moléculas da química computacional tão almejada? Tem meia dúzia aí só, o resto não aconteceu nada. Então, vai voltar, sim, ao pesquisador, ao sujeito pensar o porquê que ele está pondo um cloro lá no lugar de qualquer outra coisa. Enfim, vamos ver agora. Na verdade, a grande expectativa, viu, Gabriel, e você se prepare, é porque, e você tocou nesse assunto, a Anvisa não está preparada para receber uma molécula totalmente feita aqui no Brasil. Por quê? Porque tudo que é novo vem de fora e já vem devidamente analisado. Eles quase que são carimbadores daquilo que vem de fora. Quando você faz aqui, a responsabilidade é deles, e eles morrem de medo de ter essa responsabilidade e serem os primeiros. Então, é um negócio complicadíssimo, complicadíssimo, né? Mas, enfim, poucas moléculas. A indústria começa agora a soltar as suas moléculas totalmente desenvolvidas aqui. Viu-se que eu só discordo um pouco dos números seus, Gabriela, em termos de valores, porque, primeiro de tudo, a gente não sabe exatamente como são computados os custos. Quando eu vi uma vez uma empresa, eu não vou citar, mas é uma multinacional,
ela punha até o custo de marketing, né? Aí é difícil você colocar um custo de marketing como custo de desenvolvimento de molécula, aí já está abusando da minha mediana inteligência, né? Então, assim, não, é difícil falar qual é o real custo. E o que eu posso dizer para vocês é quanto custou a nossa molécula. Custou $100 milhões, muito menos do que os 500 ou 2 bi ou 4 bi de dólar que a multinacional diz que custa. Mas eu acredito que é muito mais alto da multinacional, porque são esses números que a Gabriela colocou. Eles partem de uma quantidade, tem 15 em andamento ou que não vão dar certo para uma dar certo, mas você tem que fazer teste para 15, e isso custa caro à beça. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente fez teste para uma só, porque a gente trabalhou muito bem essa molécula. Hoje nós temos umas 450 patenteadas. Então, o nosso custo foi muito menor, foi mais racionalizado. Nós não trabalhamos com CRO. CRO é ótimo, mas o custo de uma CRO é uma loucura. É uma loucura. Aquilo que nós fazemos internamente, né, por valores bastante razoáveis, quando vão para a CRO, ela sobe a casa de $1 milhão para cima, nada abaixo disso. Sem discutir a competência da CRO, mas o custo deles vai quebrar. O custo deles quase que inviabiliza a maioria das empresas nacionais em termos de utilizá-los como uma boa ferramenta, porque eles são realmente uma boa ferramenta, mas é o custo assim assustador, né? Então, nós estamos finalizando agora todo o pré-clínico, já finalizamos, já estamos programando uma fase 1 de um oncológico. Radical, não existe nada no mercado, não tem literatura, não tem nada. Né? Não tem molécula que chega próxima, nada. Eu tenho até medo do que vai acontecer, porque nós não sabemos fazer essa parte, porque nunca se fez isso no Brasil, né, Gabriela? Nós estamos chamando a IQVIA, nós chamamos a Covance, a gente começa a ficar até com o coração apertado quando eles forem mostrar para nós os orçamentos. Mas é um conhecimento que a gente não detém e você necessita deles para fazer a finalização do teu produto, né? A parte de laboratório nós fizemos, né? Agora, essa última parte aí é um conhecimento que o nacional não tem porque nunca foi feito aqui. Não porque nós não tenhamos capacidade, nós não temos conhecimento, é outra coisa. Nós não temos a prática. Começou-se isso, há poucos anos se começou a fazer isso no Brasil, né? Então, são só comentários. Eu só queria, novamente, te parabenizar pela clareza da tua exposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Dante. Gabriela, nós temos ainda vários elogios aqui. Eu vou, ao final, né, você pode olhar, mas tem muitos elogios. Parabéns, né, pela apresentação. Mas a gente ainda tem algumas perguntas. Claro. O doutor Hilton Santos, o confrade também da academia, ele pergunta quais plataformas de software vocês utilizam. E coloca também que existem algumas CROs em CITEX, né? Não sei se é CITEX ou CITEX, nas universidades. Provavelmente, integração universidade-indústria, ciência translacional, seria um modelo para acelerar o processo? É uma pergunta. Tá? E eu pergunto também, só colaborando com essa pergunta, a síntese química, qual que é a porcentagem de acerto? Então, vamos lá, vou começar pelo começo. Eu sou cria da empresa chamada Schrödinger, né? Então, eu conheço, eu vim de um laboratório que um dos fundadores estava ali, do Scientific Board e tal. Então, eu uso o que a gente chama uma Maestro, o Glide, né, para fazer docking. A gente trabalha muito com FP, que é para tentar determinar ligação no binding, né, relativo das moléculas. A gente tem, né, vontade de a parte da dinâmica, enfim, a gente faz isso. A gente usa da empresa CD Labs o Percepta,
que faz cálculos de QSR para log de P, permeabilidade, solubilidade. A gente tem uma plataforma onde onde a gente guarda todos os nossos dados também, né, chamado Live Design, que também é dessa empresa chamada Schoeninger, onde a gente também tem cálculos feitos ali, e são cálculos que eu confio, porque são QSRs desenvolvidos no laboratório no qual eu fiz um pós-doutoramento, então eu sei como é que toda a ciência foi feita por trás, e a gente vai tateando em alguns momentos, né? Tem gente que tem mais interesse nessa parte, acaba pegando algum software para testar, mas basicamente é esse arsenal em sílico que a gente tem em casa, que é bem versátil, né? Um pacote bem com tudo que você pode imaginar, desde o small molecule, né, da molécula pequena para a molécula grande, enfim, olhando para a proteína. A segunda pergunta, se você puder repetir para mim, CITEX, que você mencionou. O CITEX. São centros das universidades, centros de ciência e tecnologia, se haveria possibilidade de acelerar o processo de desenvolvimento com essas CITEX. Olha, eu não sei muito sobre o CITEX, tá? O que eu sei é que a gente tem contato com os NITs, né? Os núcleos de inovação das universidades. A gente conseguiu estabelecer relações mais próximas, obviamente, com a FRJ, a Unicamp. Existe, às vezes, um problema de entendimento, né? São linguagens muito distintas, e eu vejo nitidamente o processual de uma federal versus uma estadual de São Paulo bem diferente, né? As federais são mais complicadas, até pela magnitude, né, das autarquias e tal, mas, de novo, eu vejo um esforço interno das universidades, principalmente, né, daqueles envolvidos, né, nesses processos, de fazer com que o trâmite seja mais rápido, né? Você tem que passar pela procuradoria, pela reitoria, então pelas decanias, enfim, a gente consegue ver esse esforço. Ainda é muito lento, mas eu consigo ver que a coisa está caminhando. Então, talvez, não exatamente a pergunta, mas na linha das perguntas. E aí, a sua pergunta em relação à síntese, você diz se a síntese funciona ou se essa molécula que eu desenho ela tem atividade? Qual foi a sua pergunta? É uma curiosidade uma vez que vocês definiram as mudanças, você sempre obter, tem alguma que você fala, não consegui obter, vou ter que desistir dessa molécula? Assim, isso é bem frustrante. A gente tem, obviamente, né, tem uma pergunta que se quer responder, a gente vai acabar desenhando um análogo, tentando responder isso, seja do ponto de vista estrutural da molécula, seja do ponto de vista eletrônico ou de atividade, enfim. A despeito do que seja um motivador, a gente teve casos de um dos maiores projetos que a gente tem de desenhar moléculas que a síntese era impossível. A gente até procurou 2 CROs para tentar fazer, e as sínteses, assim, houve a tentativa, a gente ficou, acho que uns 3, 4 meses tentando, e a coisa não funcionou. Então, a gente teve que desistir dessa série química por conta da dificuldade sintética. Então, existe sim. Infelizmente. É ciência, né? Não tem jeito. Perfeito. Temos ainda uma pergunta também do Dr. Rui Seabra, Frade. Gostaria que ele fizesse ao vivo. E depois, para finalizar, mais uma colocação do Vidotti, do Dr. Vidotti. E aí eu passaria a palavra aos presidentes, ok? Perfeito. Obrigado, Leonardo, aí pela oportunidade. Parabéns, Gabriela. Realmente é um alento ver esses números. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo a sua empresa ano passado, durante um programa com o Emerge Pharma. A startup de um aluno meu foi selecionada para o treinamento, então a gente teve a oportunidade de visitar as instalações, realmente é fantástico. Queria te pedir, eu te adicionei no LinkedIn, queria te pedir, vou te escrever para ver se eu tenho a oportunidade de conhecer o prédio de P&D que estava em construção na época. Eu sei que tem muito segredo ali dentro, mas o princípio é o seguinte, nós temos aqui na Unesp já, eu sou professor aqui na Unesp, nós temos aqui na Unesp já uma CRO voltada para ensaios clínicos, né? Uma unidade de pesquisa clínica,
que funciona, né? Razoavelmente funciona bem. E nós estamos construindo agora uma CRMO, né? É um projeto bastante audacioso da universidade, investidos cerca de 12 milhões do Ministério da Saúde, e estamos para licitar a construção do projeto, que deve demorar cerca de 2 anos. Né? Então, por isso que eu gostaria de conhecer a tua área lá nesse setor. E a minha pergunta é a seguinte, eu vejo um cenário, por um lado, eu sou um cara bastante otimista, mas eu vejo um cenário bastante desalentador nessa parte de P&D e inovação, primeiro porque os pesquisadores estão dentro das universidades, como você disse. Né? Isso aí, até mudar esse cenário vai demorar um pouco, por causa que eles custam, o valor é alto para as empresas para manter esses profissionais. Você tem empresas, Big Pharmas, que contratam CROs na Europa, que fazem, sei lá, 60, 70, 80 sínteses químicas por mês. Né? Você tem centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação na Índia que trabalham em 3 turnos. O que você acha que a gente, academia e indústria brasileira, pode fazer para trazer desenvolvimento tecnológico na área da medicina para o país? Eu diria, para primeiro ponto, não dá para competir com a Índia e com a China. Então, quanto a isso, a gente não precisa nem discutir, né? Então, a estrutura deles e a mentalidade é bem diferente. Eu acho que a gente pode usar isso a nosso favor. Eu acho, como eu falei, eu acho que não é para hoje, não vai ser para amanhã, mas existe um movimento, né? Se a academia entender que nem todo pós-graduando vai virar docente, eu acho que já é um primeiro passo. Se as empresas entenderem que fazer manutenção de ciência, né, de pesquisa, até mesmo básica, dentro da empresa é sine qua non, eu acho que muda. A gente tem exemplos, Embrapa, Embraer, então, né, Petrobras, então, isso aí, até a Marta Pena, que é a nossa VP, sempre traz esses exemplos. Eu acho que são importantes da gente não se esquecer deles. Eu acho que isso pode acontecer na farma também. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro. Eu entendo que não é só a Eurofarma, né? A Biolab, a Cristália, o Axê, todos esses players aí estão tentando, cada um com a sua estratégia, fazer essa mudança, né? Dar esse salto. A gente tem tentado, dentro do nosso universo, que obviamente é diminuto, mas, né, a gente está tentando construir um verão com uma andorinha só, mas com os pós-doutorandos, né, trazendo eles para perto da gente, forjando essas relações com as universidades. E eu vejo esse movimento também com as outras empresas, né? Mas eu não vejo essa transformação sendo agora. Eu acho que vai ser de médio e longo prazo. Mas se a gente continuar, né, nessa cadência e conseguir imprimir um ritmo talvez um pouco maior, a gente consegue ver em alguns anos. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Maravilha, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e para finalizar, em função do tempo, né, senão a gente poderia continuar mais, eu chamo o Dr. Carlos Vidotti, também confrade, para fazer um comentário. Vidotti, a palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Em verdade, não era para eu fazer uma questão, mas é porque quando ela colocou a 61ª ou 2ª posição no ranking de inovação, me lembrou na hora do ranking nosso de nível de educação. Então, achei um paralelo muito curioso, que não tem como fugir muito, né? É isso aí, né? Então, eu não sei se tem sentido, talvez, comparar com países como China ou Índia. Qual é o nível de educação deles que eu não conheço, mas, enfim, me pareceu um paralelo muito interessante. É incrível como é parecido, né? Estamos na mesma posição em educação e em inovação. Então, é impressionante como isso tem um paralelo. Só esse comentário. Em verdade, se a Gabriela quiser comentar, fique à vontade, por favor. Não, inclusive, eu acho que é um ponto importantíssimo, não vou polemizar aqui, né? Obviamente que se não há investimento em educação, seja em que nível que for, a gente não vai mudar esse ranking de 62º, concordo com você plenamente, mas tentando ser politicamente correta e sem me posicionar muito, eu acho que você tem razão. Eu acho que enquanto essa mentalidade como nação não mudar,
o ensino, né, a educação não for vista como prioridade, a gente vai enfrentar essa discrepância que eu apresentei por muitos anos, infelizmente. Obrigada. Ok, obrigado. Obrigado, Dudotti. Gabriela, parabéns novamente. Em função do tempo, agora eu passo ao doutor Lauro Moreto e depois ao nosso doutor Lauro Moreto e ao doutor Acácio, para as finalizações. Então, eu queria renovar os agradecimentos feitos à Gabriela, e parabenizá-la, porque os elogios foram tantos, uma grande aula. Eu fico muito feliz de ter visto esta aula. Eu ainda tinha alguma outra expectativa e vou depois convidá-la, e se for o caso, para avançar um pouquinho mais nos primórdios do Drug Discovery. Ou seja, discutir os antimetabólicos, os inibidores, etc. e tal, como que se busca alguma coisa nessa parte ainda inicial do Drug Discovery. Claro. Mas eu já estou muito feliz com o que nós já ganhamos hoje aqui com você, e você vai falar sobre o Drug Discovery de antimicrobianos do simpósio que estamos organizando em conjunto com o Sindusfarma e a Academia Nacional de Medicina, previsto para 24 e 25 de novembro. Não percam, este é um grande evento com vários eixos temáticos importantes. Eu fico por aqui, agradecendo, renovando o nosso agradecimento pela contribuição e até uma outra ocasião. É o Walker que está escondido não sei onde aí, também o nosso agradecimento, porque ele foi o seu anjo da guarda, o seu padrinho que nos encaminhou para esse tema. Um prazer, doutor Lauro, foi um prazer. Então, agora eu passo para o nosso presidente para o encerramento final. Obrigada, doutor Moreto. Gabriela, muito obrigado. A academia agradece a excelente palestra. Durante a sua palestra, eu estava lembrando, a nossa empresa é uma empresa exclusivamente da área oftalmológica. E um grande sucesso no mercado oftalmológico foi a utilização off-label. Uhum. Em 2006, um médico lá do Bascom Palmer, da Flórida, de Miami, utilizou a Avastin, né, um medicamento para câncer de cólon, injetando em olhos de pacientes com degeneração macular senil. Sabe, isso sem pesquisa nenhuma, sem fase 1, 2, 3, ele acreditando na farmacologia, com uma audácia assim, peculiar de grandes cientistas, ele conseguiu um resultado fantástico que foi copiado no mundo inteiro e achei interessante. É um comentário só de como, eventualmente, a criatividade também influi na terapêutica. Muito obrigado pela sua apresentação, foi fantástica, muito boa. Em nome da academia, nós agradecemos. A todos os confreiros, confrades que participaram, obrigado, Henry, obrigado, Leonardo. O nosso agradecimento e boa noite. Eu que agradeço, é um grande prazer. Ok, então. Bom, pessoal, eu vou, só para a gente fazer o encerramento aqui, eu vou, então, interromper aqui a nossa gravação, para a gente poder depois fazer as edições, mas a gente segue aqui na sala, como a gente tem feito nas últimas vezes, tá ok? Então, um minutinho só. Eu vou, então, parar